Olá a todos, professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para iniciar mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. O tema da nossa revista do quarto trimestre para a sala de jovens é Gálatas, a carta da liberdade. E nós vamos então estudar a lição de número 3, que tem como tema outro evangelho. O nosso texto-chave está em Gálatas, capítulo de número 1 e o verso de número 6, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Irmãos, professores, nesta aula nós temos 3 objetivos, como todas as aulas, né? Nós temos como meta alcançarmos 3 objetivos, sendo eles: primeiro, os alunos eles devem compreender o motivo que impulsionou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Segundo, aprender o que é o verdadeiro evangelho, qual é o verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiro. E por último, nós vamos refletir sobre os outros evangelhos que são ensinados em nosso tempo. Ou seja, vamos refletir sobre os falsos evangelhos que tentam se colocar em nosso tempo. A nossa leitura bíblica está em Gálatas, capítulo 1, capítulo 1, dos versos 6 aos versos 9. Eu vou estar lendo aqui porque é importantíssimo essa leitura e este texto para a nossa aula. São poucos versículos, mas são versículos de extrema importância para a aula. Admiro-me, o verso 6, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Bom, nas aulas anteriores, na aula de número 1, que foi uma aula mais introdutória sobre como nós deveríamos ler ou como nós devemos ler a carta aos Gálatas, ou na verdade, como nós devemos ler uma epístola bíblica, foi uma aula introdutória. E na aula 2, então, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na lição de número 1. Na aula 2, então, nós construímos e formamos um contexto histórico da carta aos Gálatas. Um contexto de extrema importância para nós realmente compreendermos, entendermos e apreendermos o conteúdo da carta. Então, essas lições foram lições introdutórias, onde nós refletimos com os nossos alunos, onde nós aprendemos juntamente com os nossos alunos quem foi o autor da carta, para quem que a carta foi escrita, quem são os destinatários, quem eram os destinatários da carta, por que a carta foi escrita, de que forma que a carta foi escrita, qual é o caráter dessa carta. Todas essas são informações do contexto histórico e são informações que nós já vimos importantíssimas para nós entendermos o conteúdo da carta. Agora, a partir da lição de número 3, nós vamos então, nós vamos adentrar ao conteúdo propriamente da carta. Nós vamos então partir agora para nós refletirmos sobre o conteúdo da carta. E essa lição de número 3, então, nós vamos refletir sobre esses versículos, esses poucos versículos. E aqui nós já falamos isso na aula anterior, mas cabe falar novamente, que a carta aos Gálatas ela tem uma particularidade. Porque, diferentemente das outras cartas, Gálatas não possui uma parte de elogio feita pelo apóstolo. É padrão nas cartas paulinas, logo no início da carta, Paulo fazer alguns elogios para os destinatários, para a igreja a qual ele está enviando a carta. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 1 e o verso de número 15. Logo no início da carta aos Efésios, olha o que Paulo vai dizer. Olha, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para
para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aqui é um elogio. Paulo está elogiando a fé e o amor da igreja de Éfeso. Nós também podemos ver isso, esse padrão de elogio, em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo de número 1 e o verso de número 3. Olha o que Paulo vai dizer. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja, é um elogio que Paulo está fazendo aos irmãos de Filipe por causa da cooperação deles para com o Evangelho. Então, é um padrão nas cartas paulinas, logo no início das cartas, Paulo fazer um elogio à igreja, aos seus destinatários, à igreja a qual ele está mandando a carta. Porém, a carta aos Gálatas não tem essa parte de elogio. O apóstolo Paulo, logo após sua introdução, já parte para o conteúdo da carta. Mais do que isso, o apóstolo Paulo, ele parte para uma repreensão. Ao invés de elogiar os irmãos da Galácia, ao invés de fazer elogios, de acentuar virtudes da igreja, Paulo deixa essa parte de lado e parte para uma repreensão. Isso evidencia que havia um problema grave no meio das igrejas da Galácia. Paulo entende que esse problema é grave, preocupante, e por isso, já de imediato em sua carta, repreende os irmãos. Nós vemos no verso 6 que Paulo se diz surpreso. Ele diz assim, na NVI, que é a versão que nós utilizamos na revista bíblica do nosso ministério: admiro-me de que vocês estejam abandonando. Ele se diz surpreso. Olha, eu estou surpreso com a atitude de vocês, e é uma surpresa negativa. Paulo se diz surpreso. Olha, como que eu não estou entendendo isso que está acontecendo no meio de vocês. Paulo percebe, se diz surpreso com um problema que estava acontecendo no seio da igreja. E que problema é esse? Ou o que estava acontecendo? Paulo vai dizer, logo no versículo 6, de que ele se surpreende, se admira, porque eles estavam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Deus para seguir um outro evangelho. O que estava acontecendo no seio da igreja da Galácia é que alguns irmãos estavam deixando o verdadeiro evangelho, deixando de viver segundo o verdadeiro evangelho ao qual ele pregou. Paulo pregou para esses irmãos o verdadeiro evangelho. E Paulo se surpreende porque alguns desses irmãos lá da Galácia estavam deixando este verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho, que na verdade é um falso evangelho. O que estava acontecendo então é irmãos deixando o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus ao qual Paulo pregou, para seguir um outro evangelho que na verdade era um falso evangelho. Paulo, então, escreve a carta aos Gálatas para defender o evangelho verdadeiro ao qual ele pregou, para que os irmãos voltem a viver segundo o verdadeiro evangelho. O objetivo da carta aos Gálatas é uma defesa do evangelho verdadeiro, a fim de fazer com que os irmãos que estavam deixando o verdadeiro evangelho voltem, se arrependam e voltem a viver segundo o verdadeiro evangelho. E a pergunta, então, que se coloca a partir dessa introdução é: que evangelho é este a qual Paulo pregou? O que é o evangelho verdadeiro? Esta é uma pergunta importantíssima, porque nós estamos aqui falando de que algumas pessoas deixaram o evangelho verdadeiro para seguirem um outro evangelho, um falso evangelho. Então nós precisamos definir, em primeiro lugar, qual é o evangelho verdadeiro? Qual é o evangelho que Paulo pregou? Que evangelho é este a qual Paulo pregou aos irmãos e os irmãos estavam deixando por um falso evangelho? Nessa parte, aqui eu quero incentivar os irmãos a fazer um momento de reflexão junto com a sala e perguntar para os jovens, perguntar para os seus alunos, meus irmãos,
que eles acham que é o Evangelho? O que eles têm na mente? É importante nós sondarmos eles para compreendermos, para sabermos o que eles pensam sobre o que é o Evangelho. Então pergunte a cada um dos alunos e deixem eles falarem o que eles pensam que é o verdadeiro Evangelho. O que eles acham que é o Evangelho. Então essa parte da aula é uma parte que nós podemos deixar os alunos falarem entre si, conversarem, expondo o que eles acham que é o Evangelho, o que eles aprenderam que é o Evangelho. Para aí sim, nós então definirmos o que é o verdadeiro Evangelho. Bom, a palavra Evangelho é de origem grega e significa boas novas, boas notícias. O termo Evangelho se tornou comum no contexto do Império Romano. E, na verdade, se torna muito comum na guerra civil do Império Romano, na luta entre Marco Antônio e Otávio. Haviam dois personagens do Império Romano que estavam lutando entre si para ver quem seria o novo imperador do Império Romano. Júlio César morre e aí então há um espaço vago para quem será o imperador do Império Romano. E então surge uma luta, surge uma guerra entre dois personagens principais, Marco Antônio e Otávio. A palavra evangelho se torna comum para anunciar a vitória de Otávio sobre Marco Aurélio. Ou sobre Marco Antônio, desculpa. Marco Antônio perde essa guerra, perde essa luta e Otávio se torna então um imperador romano. É daí que surge as boas novas, as boas notícias, o evangelho, porque agora o Império Romano tem um novo imperador, o imperador Otávio, e a partir do imperador Otávio, a partir deste novo império, Roma terá paz, terá justiça e terá prosperidade. Este é o evangelho. Esta palavra se torna comum neste contexto e o evangelho então é para anunciar a boa notícia de que Otávio venceu Marco Antônio e ele se tornou o novo imperador romano. Então, em todas as partes do Império Romano se anunciava este evangelho. Os arautos do Império Romano saíam em toda a parte do Império Romano proclamando o evangelho. Que evangelho era esse? Era boas novas, as boas notícias de que o Império Romano tinha agora um novo imperador, Otávio, e que a partir deste novo imperador, deste novo império, deste novo comando, em todo o Império Romano, as pessoas teriam paz, justiça e prosperidade. Jesus, quando inicia seu ministério, ele se utiliza deste mesmo termo, ele se utiliza deste evangelho para proclamar as suas boas novas e as suas boas notícias. Se o Império Romano tinha sua boa notícia, Jesus veio trazer a verdadeira boa notícia. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Antes de qualquer outra coisa, o Evangelho de Jesus é uma notícia. O Evangelho é um anúncio de algo que aconteceu. O Evangelho de Jesus, então, não é um sistema filosófico. Sistema filosófico, Platão tem, Aristóteles tem, Sócrates tem, vários outros filósofos têm os seus projetos filosóficos, os seus sistemas filosóficos. Mas o cristianismo, o Evangelho de Jesus, não é um sistema filosófico. Também, o Evangelho de Jesus também não é um conjunto de regras e doutrinas. Por mais que nós tenhamos, sim, doutrinas, regras, por mais que nós, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos uma forma de se viver, sim, mas o Evangelho de Jesus não é propriamente um conjunto de regras e doutrinas. Jesus não veio para falar, olha, viva desse jeito, viva dessa forma, olha, vocês têm que seguir dessa forma aqui. Não. Jesus veio fazer um anúncio. O Evangelho de Jesus é uma notícia, um anúncio.
O Evangelho de Jesus também não é um modo de vida, não é um modo de se vestir, não é. E também não é um conselho. Olha, viva dessa forma, porque se você viver dessa forma, você vai alcançar esse tipo de vida. Não é. Um conselho visa uma finalidade. Uma notícia não visa uma finalidade, um resultado. Conselho visa, olha, faça dessa forma aqui, viva dessa forma aqui, porque vai ser bom para você no futuro. O Evangelho de Jesus não é um conselho. O Evangelho de Jesus é uma notícia e uma boa notícia. O primeiro ponto é esse, e que eu acho que é um ponto importantíssimo, porque muitas vezes nós confundimos, e eu tenho certeza que os jovens, eles não têm isso claro na mente deles. Os jovens ainda pensam que o Evangelho de Jesus é regras, é conjunto de regras e é conjunto de doutrinas. Os jovens, eu tenho certeza que eles pensam que o Evangelho é um conselho que visa uma finalidade. É por isso que eles vivem tentando, viver de certa forma, porque eles querem alcançar uma finalidade. É claro que o Evangelho, quando nós começamos a nos relacionarmos com Cristo, com Jesus, é óbvio que vai haver mudanças em nossa vida e nós vamos viver de certa forma. E nós vamos deixar de viver de outra forma. Isso é claro. Só que quando Jesus veio trazer o Evangelho dele, ele não veio trazer regras, não veio trazer um conselho. Conselhos são filósofos, não. Conselhos, pessoas, não. Jesus, não. Jesus veio trazer uma notícia e uma boa notícia. E o que é uma boa notícia? O que é uma notícia? É uma outra definição que a gente tem que trazer, então. Notícia trata de um acontecimento que, de alguma maneira, causa transformações e mudanças. E que a partir dessa notícia se introduz um período intermediário de espera e esperança. Nós vamos explicar isso. Nós estamos então aqui em um contexto de eleições aqui no Brasil. E nós estamos mais propriamente no contexto de segundo turno, onde nós temos uma disputa entre um projeto político e um outro projeto político, entre um personagem político e um outro personagem político. Então, vamos dar exemplos. Isso é hipótese, ok, irmãos? Para ficar mais claro para nós entendermos o que é uma notícia. O que é uma boa notícia? Para os eleitores de Bolsonaro, por exemplo, uma vitória do Bolsonaro no dia 30 de outubro será uma grande notícia e será uma boa notícia. Para aquele eleitor do Bolsonaro, às 9 horas da noite do dia 30, ele receber a notícia de que, olha, Bolsonaro conseguiu a vitória e se reelege presidente do Brasil, para o eleitor do Bolsonaro, isso será uma boa notícia, porque essa notícia significa muitas coisas. Essa notícia significa que o outro candidato não venceu. Essa notícia significa que o governo do Bolsonaro, que o projeto do governo Bolsonaro vai ser colocado em prática. E para esse eleitor, então isso é muito bom, é uma boa notícia. Esta boa notícia introduz para esse eleitor um tempo de espera e de esperança. Por quê? Porque é uma boa notícia, Bolsonaro venceu as eleições. Estamos aqui na base da hipótese, meus irmãos, só para ficar claro. Mais uma vez eu digo isso. Este eleitor, então, ele tem um tempo de esperança. Se introduz a partir dessa notícia de que Bolsonaro se reelegeu, se introduz nele um período de esperança. Porque agora nós temos 4 anos pela frente com um governo bom, um governo que vai ser próspero, enfim, e etc, e etc. Então uma notícia é um anúncio de que algo aconteceu e que este acontecimento trouxe mudanças, transformações, e que a partir dessa notícia se introduz então para todos um momento, um período de espera e esperança. Então, no Império Romano, agora dando um outro exemplo, o Império Romano. O Império Romano estava vivendo guerra. Nós tínhamos então Otávio e Marco Antônio. Era uma guerra civil, o Império Romano estava dividido, então o Império Romano estava em crise, estava em caos, porque estava em guerra, e guerra fala de fome, guerra fala de divisão, guerra fala de pobreza. Era assim que o Império Romano estava vivendo aqueles 13 anos.
Mas com a vitória de Otávio, a guerra se encerra. Então, há uma notícia, é uma boa notícia. Nós temos um vencedor. Nós temos agora um novo imperador, Otávio. Algo aconteceu. Qual que é a notícia? Algo aconteceu. Otávio venceu a guerra e se tornou imperador romano. Esta notícia, este acontecimento, trouxe mudanças a todo o Império Romano. Acabou a guerra. Não tem mais divisão. Não faz mais sentido o império estar dividido. Mudança, transformação. O acontecimento da vitória de Otávio trouxe mudanças a todo o Império Romano. E a partir dessa notícia, surge então, se introduz a todos no Império Romano um período de esperança. Olha, então agora nós vamos viver em um império de paz. Acabou a guerra. O caos vai embora. A fome vai embora. Nós vamos viver a partir de agora, então, paz, justiça e prosperidade. Isso então é uma notícia. A notícia é um anúncio de um acontecimento que trouxe transformações e mudanças e que a partir dessa notícia se introduz então uma esperança. O cristianismo, o evangelho, é uma boa nova, é uma boa notícia, é uma notícia. Ele é a notícia de que algo aconteceu. E como resultado deste acontecimento, o mundo passou a ser um lugar diferente. Isso que é o evangelho. O evangelho é um anúncio de que algo aconteceu e que a partir deste acontecimento tudo mudou, tudo foi transformado. O evangelho verdadeiro, então, é a boa notícia que o único e verdadeiro Deus assumiu o controle do mundo em Jesus. E através de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Através de Jesus, Deus está colocando o mundo em ordem. Deus está removendo o pecado. Deus está vencendo a morte. E Deus está livrando toda a humanidade. E preenchendo o mundo com a sua glória e justiça. As boas novas que Jesus estava proclamando, quando Jesus veio ao mundo e começou a anunciar o seu evangelho, as suas boas notícias, era isso que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma boa nova. O Império Romano está falando que tem uma boa nova, uma boa notícia para vocês. Mas essa não é a boa notícia verdadeira. A boa notícia sou eu quem trago. A boa notícia é de que Deus, através de mim e através da morte, da minha morte e da ressurreição, Deus está livrando o mundo do pecado, da maldade e está livrando toda a humanidade. E Ele vai fazer todas as coisas novas. E Ele vai colocar o mundo em ordem. O mundo está em caos, o mundo está uma bagunça, o mundo está cheio da maldade e do pecado. Mas através de mim, Jesus, Deus vai colocar todas as coisas em ordem. E na verdade, Deus já colocou. Eu só estou aqui anunciando. E quem quer que seja, quem quer receber essa nova vida, já pode experimentar essa transformação aqui e agora. Este então era o Evangelho. Isto que é o Evangelho, é esta notícia de que Deus veio ao mundo e através da morte e da ressurreição de Jesus, Ele mudou o mundo, transformou o mundo e qualquer pessoa pode experimentar essa transformação e pode experimentar essa vida cheia da glória de Deus. Isso que é o Evangelho. O Evangelho não é viva dessa forma, o Evangelho é não, o Evangelho é este anúncio. E Paulo anunciou este Evangelho. Foi este Evangelho que Paulo anunciou. E Paulo anunciou principalmente para os gentios, para os povos que não faziam parte do judaísmo. Porque para os judeus, esta notícia, esta boa notícia de que Deus colocaria o mundo em ordem, de que livraria, de que tiraria o pecado do mundo, de que venceria a morte, de que todas as coisas seriam novas, para eles, essa boa notícia seria dada aos judeus. E Deus faria isso para o povo judeu. Era isso que o povo judeu estava esperando. É por isso que os discípulos dizem para Jesus: olha, Jesus, e quando é que, lá em Atos capítulo 1, acho que a partir do verso 8, se eu não me engano, 6, se eu não me engano,
Os discípulos vão perguntar, olha, e de quando que haverá que Deus nos levantará, fará todas as coisas novas no nosso meio? Aí Jesus respondeu, olha, isso aí não compete a nós sabermos, mas vocês receberão o Espírito Santo de Deus. E aí vocês serão as minhas testemunhas. Porque o povo, eles estavam esperando que essa boa notícia seria dada primeiro aos judeus. Deus mudaria a situação deles. Mas a boa notícia é de que Deus, na verdade, restauraria toda a criação e toda a humanidade, e todas as pessoas do mundo poderiam viver essa transformação e essa nova vida. E Paulo saiu pregando este evangelho a todas as pessoas e principalmente aos gentios. Paulo saiu lá na Galácia. Paulo foi lá na região da Galácia e pregou este evangelho. Olha, vocês ouviram o evangelho do Império Romano. Uma boa notícia aí de que a partir do imperador Otávio, vocês vão viver em paz, em prosperidade, em justiça. Mas veja, eu estou trazendo um verdadeiro evangelho, de que é na pessoa de Jesus, de que houve um homem chamado Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, venceu a morte, nos livrou do pecado. E que a partir dele, então, nós vamos viver uma nova vida e nós vamos ser cheios da presença de Deus. Esse foi o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo na região da Galácia. E os irmãos ali da Galácia creram neste evangelho. Isso que é lindo. Eles creram neste anúncio que para muitos é loucura, como mesmo diz o apóstolo Paulo. Para muitos é loucura este anúncio. Mas essas pessoas creram nessa boa notícia, nessa notícia que diz que em Jesus Deus veio ao mundo e colocou o mundo em ordem de novo e livrou o mundo do pecado, da maldade. Eles creram nesta boa notícia. No entanto, e aí nós entramos aqui no tópico 3, Cristo e algo mais. No entanto, o que acontece é que algumas pessoas deturparam esta mensagem do apóstolo Paulo. Deturparam este evangelho. Algumas pessoas foram lá na região da Galácia, foram lá nessas igrejas e começaram a pregar um outro evangelho. E que evangelho que eles estavam pregando? Eles começaram a pregar que, olha, essa é uma boa notícia mesmo. Só que assim, tem algo mais. Não é simplesmente crer neste evangelho, crer em Jesus Cristo, crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que vocês serão salvos realmente, que vocês serão cheios da glória de Deus e que vocês farão parte do povo de Deus, dessa nova criação de Deus. Não é somente crer em Cristo Jesus, não é somente crer nessa notícia. Vocês precisam fazer algo mais. É Cristo e algo mais. Eles estavam pregando Cristo e algo mais. Eles estavam pregando que essa notícia não era suficiente, de que Cristo não era suficiente, de que a morte e a ressurreição de Cristo não foi suficiente para salvar a humanidade, para livrar a humanidade e para trazer o reino de Deus para a terra. Eles estavam dizendo, não foi suficiente. É preciso fazer algo mais. É preciso que vocês, na verdade, se tornem judeus. Algumas pessoas passaram a pregar dizendo que, olha, Paulo não pregou o evangelho total. Paulo deixou algumas partes de lado e nós viemos trazer isso. Paulo não pregou que, na verdade, vocês precisam cumprir as regras judaicas. Porque este evangelho, essa boa notícia, é dada primeiro aos judeus. Porque foi o povo que Deus escolheu. Então eles começaram a deturpar o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E aí, o que aconteceu? Alguns irmãos ouviram este falso evangelho e deixaram e abandonaram o evangelho que pregava Cristo, a cruz e a ressurreição. E eles passaram, então, a se tornarem judeus. Eles começaram, então, a conciliar o evangelho de Jesus com o judaísmo. A conciliar o evangelho de Jesus com as regras judaicas, achando que por circuncidar, achando que por guardar o sábado, achando por comer certas comidas e deixar de comer outras comidas, eles estavam então se salvando, se livrando.
Eles estavam achando que eram pelas obras da lei que eles seriam justificados, que Deus os justificaria e faria todas as coisas novas na vida deles. Eles pararam de crer que era por meio da obra de Cristo Jesus, por meio do anúncio de Cristo Jesus, da sua morte e da ressurreição, e passaram a crer que era pelo cumprimento das obras da lei. E aí então eles passam a viver em um falso evangelho. É por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas, porque Paulo está vendo que eles estavam deixando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro anúncio, a boa notícia, para seguir uma falsa notícia, para seguir um falso evangelho. Um evangelho que os aprisionava, o evangelho que não os deixava viver em liberdade verdadeira, mas que na verdade estava o aprisionando, porque estava dizendo assim: olha, vocês precisam se tornarem judeus, vocês precisam circuncidarem. E Paulo está dizendo: não, não, não. Essa não é a boa notícia que eu preguei a vocês. A boa notícia que eu preguei a vocês é que em Jesus Cristo, na morte, na ressurreição, nós somos justificados e Deus nos liberta e nos livra e nos aceita e nos inclui no seu reino e nos inclui no seu povo. Não é por eu me circuncidar, não é pelas regras, não é por obedecer às regras judaicas, não, mas é pela fé em Cristo Jesus, na sua morte e na ressurreição. E aí Paulo então escreve a carta aos Gálatas, porque eles estavam deixando o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. E isso é de extrema importância, porque se nós seguirmos um falso evangelho, isso significa que nós vamos seguir um falso Deus. Se nós crermos em um falso evangelho, então certo é que nós vamos vivermos em idolatria. Nós não vamos viver seguindo Deus verdadeiro. Nós vamos, na verdade, estarmos deixando o Deus verdadeiro. E para Paulo isso é questão de vida e morte. Paulo está dizendo: irmãos, se vocês deixarem o verdadeiro evangelho, o que sobrará de vocês? Vocês estão deixando Deus. Se vocês estão acreditando em um outro evangelho, isso quer dizer então que vocês estão deixando o próprio Deus. Isso é uma apostasia. Para Paulo isso é importantíssimo. Para Paulo isso é fundamental. Porque se nós não seguirmos o verdadeiro evangelho, nós então não vamos seguir o verdadeiro Deus. É por isso que Paulo então repreende os irmãos. E Paulo, é importante dizer, é que ele diz que é um outro evangelho que estava sendo pregado. E isso aqui é importante. É importante nós pararmos e refletirmos juntamente com os nossos jovens. Porque nós vamos entrar no tópico 4 da aula, e é um tópico onde nós vamos trazer essa mensagem para os nossos dias. Nós vamos atualizarmos, ou nós vamos, na verdade, contextualizarmos, certo? Para os nossos dias. Porque Paulo está dizendo que é um outro evangelho. Paulo está querendo dizer assim: olha, parece evangelho, tem cara de evangelho, tem até linguagem do evangelho, mas o que vocês estão ouvindo aí não é evangelho. Olha, alguns irmãos estão dizendo aí para vocês que na verdade eu não preguei o evangelho total e que eles estão levando o verdadeiro evangelho. Olha, parece que é evangelho, né? Mas não é evangelho. E esse que é o problema. Porque nos nossos dias tem vários outros evangelhos que estão se impondo. Tem vários falsos evangelhos que se colocam nos nossos dias e que têm deturpado e corrompido o verdadeiro evangelho. E muitas pessoas, muitos jovens, estão seguindo um falso evangelho e não o evangelho verdadeiro. E quando nós seguimos um falso evangelho, isso quer dizer que nós, então, não estamos seguindo o verdadeiro Deus. Tem vários evangelhos, outros evangelhos, que se parecem com o evangelho, que tem cara de evangelho, que tem linguagem do evangelho, que tem nomenclaturas
do evangelho, que tem até igreja, mas que não é evangelho verdadeiro. E nós colocamos então 3 tipos desses evangelhos nos nossos dias que se parece com o evangelho, que tem linguagem do evangelho, mas que não é evangelho verdadeiro. O primeiro nós colocamos então que é o evangelho que nós dizemos que é o evangelho coaching. O coaching, os irmãos sabem que é um profissional que ganhou muitos destaques nos últimos anos. E este profissional nada mais é do que um profissional que ajuda pessoas a se desenvolverem em qualquer área da vida, mas principalmente na área profissional. Então, um coach é uma pessoa que vai te dar métodos, vai te dar planos para você se desenvolver na sua área de atuação, se desenvolver profissionalmente, para você alcançar cargos melhores e alcançar objetivos melhores. Né? O coach, então, tem essa função de te desenvolver, né? Desenvolver pessoas, a você ter um desempenho melhor profissional e para você alcançar, no fundo e no limite, mais dinheiro. Então é isso que um coach faz. E esse profissional ganhou muita notoriedade nos últimos anos, principalmente por causa das redes sociais, certo? E qual é o problema? O problema é que a mentalidade coach, nós vamos dizer aqui na lição, adentrou no meio evangélico brasileiro. Se desenvolver profissionalmente é legítimo. O problema é quando nós começamos a tentar conciliar a mentalidade coach com o evangelho bíblico. E é isso que tem acontecido. Muitos pregadores, nós temos muitos pregadores que na verdade não são pregadores do evangelho, mas são pregadores coachings. Por quê? Porque eles usam a palavra de Deus, eles usam o evangelho, mas com a finalidade de desenvolver as pessoas, a vida das pessoas. O foco não é o anúncio da boa notícia de Jesus e da morte e da ressurreição de Jesus, mas o foco é, na verdade, na valorização humana. Esses pregadores, eles não querem pregar o evangelho que transforma, o anúncio de que Deus está colocando o mundo em ordem e de que a partir deste anúncio ele está transformando vidas. Não, o foco não é esse. O foco é, 7 passos para você ser próspero. Aí vai lá na Bíblia, pega a Bíblia e vê, tá aqui, 7 passos. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e você vai ser um homem próspero. 7 virtudes que o homem próspero do século XXI tem que ter. Aí ele vai lá, pega um personagem bíblico, pega Davi, Davi era astuto, Davi era humilde. Isso é linguagem bíblica, linguagem evangélica. Mas não é o evangelho. É o evangelho coach. É o evangelho que está preocupado com você ser melhor. É o evangelho que está preocupado com você ser mais. É o evangelho que está preocupado com você ser alguém na vida. Mas não é o evangelho que está anunciando Jesus Cristo. Então este é o problema. Nós temos então no nosso meio um evangelho coach. No evangelho coach não há espaço para a cruz. Você não vê pregador coaching pregando cruz. Ou quando prega é deturpando a cruz. Não há espaço para sofrimento. Misericórdia, sofrimento não há espaço para o evangelho coach, porque o evangelho coach é sempre pensando no desenvolvimento para a prosperidade. No evangelho coach não existe sofrimento, não existe Jó, não existe as intempéries da vida, não existe, no mundo tereis aflições. Não, eles não pregam isso. O que eles pregam é, viva dessa forma porque aí vocês vão ser prósperos. Faça esses 7 caminhos aqui que aí vocês serão um pai próspero. Eles omitem que nós teremos dificuldades, que nós seremos perseguidos. Para o evangelho coach, todo mundo vai ser próspero. Você precisa ser próspero. Para o evangelho coach, você precisa ser rico. Porque Deus está preocupado com a sua riqueza. Porque Deus quer te enriquecer. Porque Deus quer te prosperar. Essa é a mensagem do evangelho coach. Não há espaço para sofrimento, não há espaço para perseguição, não há espaço para cruz, não há espaço para sofrer por nome de Cristo. Não há espaço para falar de pecado, muito menos. Não existe pecado no mundo do evangelho coach. O evangelho coach, então, nós dizemos que ele se utiliza da Bíblia, da linguagem evangélica, mas não propõe um evangelho integral.
o evangelho que anuncia Jesus Cristo e que nos convida a uma nova vida. Não. O Evangelho Coach é sempre focado no seu desenvolvimento, nos desenvolvimentos da igreja, principalmente para a igreja. Olha, como que nós vamos ser uma igreja estruturada? Como que nós vamos ser uma igreja que vai crescer, que vai explodir? É sempre essa mentalidade de explosão, de prosperidade, de desenvolvimento. É sempre isso. Ele se utiliza da Bíblia para pregar isso. Mas não é o evangelho integral que anuncia Jesus Cristo, a morte e a ressurreição, e que não anuncia a boa notícia de que Deus veio ao mundo e Ele está colocando todas as coisas em ordem, já colocou todas as coisas em ordem, e que a partir de hoje nós já podemos ser transformados de glória em glória através da pessoa de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. O segundo falso evangelho que nós colocamos é o que nós denominamos o evangelho liberal, que na verdade nós poderíamos dizer o evangelho progressista, tá? Aqui pode ser o evangelho progressista, não o evangelho liberal, mas o evangelho progressista acho que cabe melhor o termo, evangelho progressista. Nós colocamos que algumas igrejas, por colocarem no centro de suas mensagens a pregação do evangelho inclusivo, e de que o evangelho é para todos, de que essa notícia é para todos, eles acabam ensinando que aquilo que você faz não tem importância. Ou seja, o modo como você leva a vida não é importante. Nós dizemos que sim, o evangelho não é... O evangelho é um anúncio, não é conjunto de regras e normas. No entanto, essas pessoas pegam isso e omitem que a partir do evangelho, a partir deste anúncio, de crer neste anúncio, surge então uma mudança de vida. Olha, quando eu creio no verdadeiro evangelho, de que tem uma boa notícia, Deus veio ao mundo e Deus, através de Jesus, nos livrou do pecado, está tirando o pecado do mundo, está vencendo a morte, está livrando a humanidade, está fazendo novas todas as coisas. A partir do momento que eu creio nisto, eu vivo de forma diferente. Essa notícia me atinge e eu passo a viver agora, não com os meus olhos terrenos, mas eu passo agora a viver a partir do reino de Deus. Por quê? Porque eu sei que o reino de Deus foi instaurado em Cristo Jesus. Então agora eu sou um participante deste reino. Então isso causa mudança na minha vida. Mas para o evangelho progressista, não. O evangelho progressista, ele só pega uma parte de que o evangelho é inclusivo, de que o evangelho é para todos. E aí não importa mais mudança de vida, transformação. Esse anúncio não causa transformação na vida das pessoas, não causa mudança na vida das pessoas. Esse anúncio simplesmente é um anúncio para dizer, olha, viva do jeito que você quer, porque Deus já fez todas as coisas que tinha para fazer, você não precisa fazer mais nada, assim, você não precisa ser impactado por essa notícia. Você só precisa ouvir essa notícia e falar, olha, graças a Deus, eu posso viver a minha vida normal porque Deus já me livrou, Deus já me salvou. Então esse é o problema. O problema é que essas igrejas estão pregando que só basta você ser uma boa pessoa, isto é, amar o próximo, fazer boas obras, que você agradará a Deus. Essas igrejas progressistas, o evangelho progressista, enfatiza a graça de Deus, mas não enfatiza o poder transformador do evangelho. E aí, eu digo aqui na revista que o evangelho, e essa parte é muito importante, porque eu acho que resume bem, o evangelho liberal, o evangelho progressista, é um evangelho que quer responder às demandas de nosso tempo, não propondo o evangelho integral, mas tentando conciliar as práticas pecaminosas e os ensinos mundanos com as escrituras. Então, ou seja, nós temos um problema aqui no nosso tempo. O evangelho progressista vai dizer, tem pessoas que são homossexuais. Tem homossexuais no nosso meio. E tem homossexuais que querem servir a Deus. Então, olha, nós temos o que o evangelho progressista vai dizer. Nós temos homossexuais, pessoas que são homossexuais. E nós temos pessoas que são homossexuais que amam a Deus, que querem servir a Deus. E aí o que o evangelho progressista faz? Ao invés de ele falar que, olha, o evangelho muda, o evangelho transforma, ele diz, você é um homossexual e você quer servir a Deus? Não tem problema. Normal, continua vivendo a sua vida do jeito que você vive ela e pode servir a Deus. Por quê? Porque eles tentam conciliar as demandas do nosso tempo, que essa é uma demanda
que essa é uma demanda do nosso tempo, nós não podemos tampar os nossos olhos, esta é uma demanda sim do nosso tempo. Nós temos hoje uma porcentagem muito alta de pessoas que se autodeclaram homossexuais, e nas igrejas nós vamos ter muito mais. Nós precisamos saber disso, mas o evangelho progressista tenta conciliar essa demanda do nosso tempo e a prática pecaminosa com as escrituras. Mas eles não propõem o evangelho verdadeiro, que é o anúncio de Jesus Cristo e o anúncio de que Deus nos transforma e faz novas todas as coisas. Não, eles falam, não, olha, você é homossexual, você serve a Deus? Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma igreja de homossexual. Esse é o evangelho progressista. É por isso que no nosso tempo nós temos uma igreja que é para LGBT, que é uma igreja para o homossexual. Não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho integral. Eles estão tentando conciliar as práticas pecaminosas do nosso tempo com as escrituras. Mas não é o evangelho verdadeiro. Eles não estão seguindo o evangelho verdadeiro. E no fundo, não estão seguindo o verdadeiro Deus. Por fim, nós então falamos do evangelho que nós dizemos aqui, o evangelho moralista. Que se o evangelho progressista ele enfatiza a graça, no evangelho moralista nós enfatizamos as obras. Então nós temos inúmeras igrejas que pregam que nós podemos ser salvos e fazemos parte do reino de Deus e dessa boa notícia ao entregarmos a nossa vida a Cristo e somar essa decisão com o comportamento certo. Este é o evangelho que nós chamamos de evangelho moralista, que é o evangelho da lei, que não consegue ver a suficiência da obra de Cristo. É sempre Cristo e algo mais. Olha, você precisa saber que Deus é amor, mas Deus é justiça, então tem que andar dessa forma, tem que fazer dessa forma. Nós temos inúmeras igrejas aí que não acreditam na graça de Jesus. Que, na verdade, acreditam que eles vão ser salvos porque eles não assistem televisão. Porque eles acreditam que eles vão ser salvos não pela graça de Cristo, mas sim porque eles foram muito certinhos. Eles vão chegar lá diante de Deus e não vão dizer assim, olha, eu recebi a boa notícia de Jesus Cristo, da cruz e da ressurreição, de que nele Deus fez todas as novas, todas as coisas. Não, eles vão chegar lá dizendo assim, olha Deus, eu vou entrar aqui no céu aqui porque realmente foi difícil, mas olha, eu não fui uma pessoa idólatra, olha, eu não roubei, olha, eu não forniquei, olha, eu não adulterei. Então assim, minha vida tem uma vida ilibada, o meu caráter é ilibado, então assim, obrigado, viu Senhor, obrigado aí, pode abrir as portas do céu aí, porque eu tenho moral. Tem igrejas que acreditam nisso, que não consegue ver a sua insuficiência, que não consegue ver o seu pecado, mas acha que faz parte do povo de Deus pelas suas obras, porque circuncida, porque cumpre regras alimentares. Nós temos igrejas que estão fechadas nessas doutrinas, igrejas que a gente pode ver hoje em dia, que vai colocar pessoas no banco, que vai tirar pessoas do seu ministério, porque tirou uma foto numa piscina com a sua família. Não é o evangelho integral. Não é, ainda é um evangelho deturpado. Não é o evangelho de Jesus, da cruz e da ressurreição, que está anunciando que Deus veio ao mundo e está colocando novas todas as coisas, e Ele está enchendo a terra com a sua glória, e está enchendo a nossa vida com a nossa glória. É um evangelho moralista, é um evangelho que não consegue enxergar que nós somos insuficientes, e que nós só vamos alcançar o céu, ou seja, nós só vamos fazer parte do reino de Deus, é pela boa notícia de que Deus em Jesus, pela sua morte e ressurreição, colocou todas as coisas em seu devido lugar. Eles acham que eles vão colocar o mundo no lugar por ser certinho, por fazer as coisas, por cumprir regras. Não, irmãos. Não. A boa notícia é de que nós podemos fazer parte do reino de Deus por causa da obra de Jesus Cristo. Então, esses são os evangelhos, esses são os falsos evangelhos que se colocam no nosso contexto hoje. E que nós precisamos nos perguntarmos, que evangelho que nós estamos seguindo? Que evangelho? Será que é um evangelho que está focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal? Será que é um evangelho que se utiliza da Bíblia simplesmente para enfatizar o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso individualismo? Será que nós estamos vivendo um evangelho que é um evangelho da hipergraça,
de que é um evangelho que não muda, que não transforma e de que simplesmente concilia os nossos pecados com as Escrituras? Será? Será que nós estamos então seguindo o evangelho de que nós não conseguimos perceber a nossa insuficiência e que nós achamos que nós vamos fazer parte do reino de Deus e dessa boa notícia pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias mãos? Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos refletir juntamente com os jovens, porque seguir um falso evangelho é então seguir um falso Deus, ou seja, é viver em idolatria. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E é por isso que o apóstolo Paulo começa a carta aos Gálatas repreendendo os irmãos da Galácia. Vejam, não troquem o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho integral, que é o anúncio das boas notícias do reino de Deus, que transforma a nossa vida. Não troquem este evangelho por nada. Nem que seja um evangelho coach, nem que seja um evangelho progressista, e nem que seja um evangelho moralista da lei. Não troquem, não troquem, não troquem. Que nós possamos ficar com o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho do reino de Deus.